Bem, bom dia. Vamos começar exatamente onde a gente parou. Qual foi a última coisa que a gente definiu? Quem lembra? 48 horas passaram. Estava definindo aqueles grupos que podiam ser formados por elementos dos grupos. Por um membro só. Certo? A gente definiu então que é um subgrupo gerado por um certo membro de um grupo. E qual foi a ideia? A ideia é que você está num grupo e você pega um certo membro, vamos chamar ele de A, e qual seria o subgrupo gerado por A? Acabou sendo todas as potências de A, mas esse é o que ele acabou sendo. No coração, no nível coração, o que ele seria? Como poderia descrever ele? Se ele é um grupo, ele tem a operação binária fechada e universo fechado, você vai colocar a identidade e o universo de A. Não, peraí, isso é o que significa subgrupo. Certo? Seria as partes? As partes? Que partes? De quem? Não, eu pensei nessa ideia das potências. Acabou sendo, para um membro acabou sendo essa coisa aqui. O A foi todas as possíveis potências, tá ok? O M é onde? Inteiros. Ok. Mas como a gente chegou nessa ideia? A ideia é que você começa com esse Azinho e quer ver quais outros membros ele vai gerar, ele vai obrigar a ficar dentro. Por que ele obrigou todas as potências dentro? Porque eu quero que essa coisa quero que acabar sendo um subgrupo, ou seja, um grupo, então ela precisa ser fechada pela operação. E se eu começar apenas com o Azinho, eu já estou violando uma lei. Qual é essa? A identidade? A identidade, porque caso que o A não for a própria identidade, certo? Se o A for a própria identidade, qual vai ser o grupo gerado por A? Muito bem, o E vai ser o próprio singleton M, ok? Mas se eu começar com uma coisa que não é identidade, com certeza a identidade tem que estar dentro, porque senão não foi esse grupo. O que mais vai ter que estar dentro? Como? O universo de cada coisa que entra, se o universo também tem que entrar, é cada coisa que entra, se operar com qualquer das outras coisas que já estavam dentro, tem que estar dentro também, e isso acaba descrevendo a resposta, então, qual seria o subgrupo gerado por lá, seria essa. Ok. Uma das coisas que a gente provou, um dos teoremas mais importantes que a gente provou, foi uma versão bebê, uma versão mais adulta, falando que se você tem dois subgrupos, intersetar esses dois subgrupos, a interseção também é um subgrupo. E a gente viu que isso não é verdade para a união. Anderson deu um contra-exemplo. Como a gente generalizou esse teorema? Qual foi a versão adulta? A interseção grande, certo? Se eu tenho uma família de subgrupos, aqui a minha família só tem dois membros, certo? Um caso especial da outra. Então, se eu tenho uma família de subgrupos, aqui um conjunto onde seus membros são todos subgrupos do G, e intersetar essa família, pegar a interseção de todos esses subgrupos, isso acaba sendo um subgrupo. E a prova não foi nada difícil. Se eu sei o que significa interseção quer dizer que para todo, o que significa interseção pequena, quer dizer I, conjunção, e a gente só eu trocar esse I para todo e deu certo. A prova desse teorema foi muito simples. Ok, procurando o apagador. Cadê o apagador? Aqui. Bem, obviamente vamos querer generalizar essa ideia de grupo gerado por membro para grupo gerado por um subconjunto qualquer. E essa ideia, para quem viu de coisas de vetores, como é? Espaços vetoriais, sei lá, de álgebra linear, vai ter uma coisa, vai lembrar uma coisa. Vamos ver. Então, em vez de começar com um Azinho, eu vou começar com um Azão.
aqui o meu grupo, aqui um conjunto de certos membros do G, e minha pergunta é como eu vou definir o que seria o subgrupo gerado por A. Um detalhe, a gente já provou na aula passada no fim que essa coisa realmente é um subgrupo. Porque apenas falar eu vou definir essa coisa para ser chamada o subgrupo gerado por Azinho, isso não quer dizer que realmente é um subgrupo, mas a gente definiu, a gente provou que realmente é um subgrupo, foi bem fácil, acabou sendo só aquelas propriedades das potências. E agora a pergunta é, como vou definir o subgrupo gerado por Azão, onde Azão é o quê? Subconjunto de G, certo? Então, se eu tenho um Azinho só, vai ser essa definição. Se eu tenho um Azão, como vou definir isso? Agora, a primeira observação é, se eu tenho um conceito que eu posso aplicar numa coisa bem especial, aqui posso falar qual é o subgrupo gerado por uma coisa. E se eu quero generalizar isso para um outro conceito que é aplicável para qualquer subconjunto de A, o que significaria generalizar essa definição? Qual seria o sentido? Ao invés de dizer que vai gerar só um subconjunto, seria todos os subconjuntos que aquele conjunto vai gerar. Não, peraí, minha pergunta não é como vou definir isso. Minha pergunta é o que eu vou necessitar com certeza da minha definição. Não sei qual vai ser a definição por enquanto, mas com certeza eu preciso satisfazer o quê? Para ter o direito de ser chamada generalização dessa, e não uma coisa completamente nova. O que quer dizer que eu quero generalizar essa ideia? Ideias? Esse Azão é o que mesmo? O Azão é um subconjunto de G. Essa coisa aqui. Qualquer? É um subconjunto qualquer. Mas eu já defini para o caso que tenho um membro selecionado no meu grupo. O que vocês acham que vai ser uma restrição, o que eu vou precisar para o Azão? E para todo elemento dentro do Azão, todas as potências dele vão estar definidas dentro do Azão? Bem, essa é uma ideia de como vou... Isso seria, vamos tentar definir, e vamos tentar nos influenciar pela definição que tem aqui. E faz sentido, pelo menos como uma primeira tentativa, tentar definir isso aqui. Mas minha pergunta é diferente. Tua resposta é correta, mas para outra pergunta. Minha pergunta é, eu tenho um conceito chamado subgrupo gerado por membro. Quero generalizar isso para um outro conceito chamado subgrupo gerado por subconjunto. O que quis dizer generalizar essa ideia para outra e não, vamos definir do nada uma outra noção, sei lá, que não tem nada a ver com essa. O que eu vou necessitar da minha definição satisfazer? Quer dizer que ali em cima tem que ter um caso especial, daí embaixo? Exatamente. O que quis dizer que esse tem que ser um caso especial? Como posso escrever a afirmação de Eric numa forma bem... Porque em caso especial, o que quer dizer mesmo nesse caso? Se for um símbolo, Perfeito. Quero que, se acontecer que meu Azão é um singleton de Azinho, quero as duas coisas concordar. Faz sentido? Então, se acontecer que meu Azão só tem um cara aqui, eu vou querer que essa coisa, quero que seja igual com essa coisa que eu já defini. Faz sentido essa ideia? Então, se eu definir para o subconjunto gerado numa maneira que eles vão discordar, vai ser muito esquisito chamar as duas coisas subgrupo gerado por. Então, se eu começar só com um membro, eu já defini o conceito. Agora o meu problema é o que acontece se o meu subconjunto tem mais. E antes de responder no caso geral do Azão, vamos ver o que acontece se eu tenho dois. E vamos seguir a ideia de Paulo. Então aqui vou ter dois membros. Então minha pergunta é, vamos tentar definir isso. Primeiro. Ok? Um segundo, notacionalmente falando, um abuso é que a gente vai nos permitir escrever isso desse jeito. Tá bom? Não, nada demais. Isso quis dizer o subgrupo gerado por o doubleton AB. Isso seria o quê? Então aqui tem o Azinho e o Bzinho. Alguém tem ideias? Se é a união dos A elevado a N,
muito bem, uma ideia, então temos já duas ideias que não são, na verdade, talvez não são iguais. Vamos verificar. Então, Fernando Igor falou, essa vai ser a união de A, B, mas Paulo falou outra coisa. Falou as potências, como tu falou mesmo? Sim. Seria conjunto? Mas seria no mesmo. Talvez. O conjunto de? De A elevado a M, B elevado a M. Então, peraí. Vou chamar eles de A1 e A2. E aqui, não vou deixar a B, desculpa. Vem A e B. Então aqui seria todas as... o quê? Quais potências? A elevado a M e B elevado a M, tal que... A elevado a M... Peraí, Paulo estava dizendo isso mesmo? Sim. A elevado a M... Cadê o B? Eu ia dizer B. Aqui B? B mesmo. Operado com B? Operado com B. B elevado a M... Tal o quê? O M e o N pertencem aos inteiros. Não tem N. O M e o N poderia ser. Como? No lugar desse M no B poderia ser um N. Aí, quero ver se essa é a mesma coisa de Paulo ou se é a terceira ideia. É a mesma de Paulo ou não? O meu seria o M. MM, certo? M inteiro, ok. Aí temos uma terceira, então, onde trocou um M aqui por um N, tá certo? Isso. Aí. Ok, vamos escrever essa terceira também. Então seria A, M, B, N, tal que o M e o N são inteiros. Então, temos. Ok? Ok, uma cada vez. Vamos ver por que não dá certo. A primeira, qual o problema? Calma. Qual o problema com essa? Não existe nenhum membro AB, no caso. Como? A operada B. E qual o problema de não existir o AB? Tem que ter o Por quê? Por que tem que ter o AB? Provavelmente não tem. Pode ser que não tenha, aliás, né? Pode, tá, talvez até o A pode ser igual, nesse caso vai ter, mas em geral, por que eu vou necessitar o AB? Porque quebraria a regra da operação B. Sim, no final das contas, quero definir o subgrupo gerado por alguma coisa, ele tem que ser subgrupo. E se eu pegar o mesmo exemplo que Anderson tinha dado, foi o 3 e o 2, e a gente viu que nos inteiros, qual é o subgrupo gerado por 3? Os aditivos inteiros, certo? E o 3E. São todos múltiplos de 3, todos múltiplos de 2, certo? Mas ele não é um subgrupo dos inteiros, certo? Por quê? O que faltou aqui? Faltou muita coisa. Uma das coisas que faltou? O 5, sim, certo? Porque 3 mais 2 é 5. O 5 não é múltiplo nem de 3 nem de 2, não está aqui. Ok? Então essa ideia aqui não vai dar certo. Porque as únicas coisas que eu vou conseguir botar aqui são apenas os membros o A iterado com A várias vezes, ou seus inversos, ou Bzinhos. No final das contas vão ser talvez inversos aqui. Ok? Então o que eu perdi? Eu perdi o AB. Agora, a ideia do Paulo melhora a situação porque ele permite os ABs, mas se ele perdeu o A quadrado, por exemplo, por que ele perdeu o A quadrado? Pela definição, aqui, para qual M você vai ganhar isso? Ele obriga os A numa potência junto com B na mesma potência. Agora Jefferson, no segundo, entendemos que isso é problemático aqui? Sim, sim. Moisés, concorda com isso? Em parte, porque se a potência M fosse zero ali, eu não poderia considerar um dos elementos aí dentro. Não, ele não perdeu o E. O E, Paulo tem, porque para M igual a zero, isso acaba sendo A0, B0, essa coisa aqui, é o quê? O E. Então ele não tem problema com o E, ele tem um problema com o A quadrado. Porque se o A e o B são diferentes, o A quadrado não vai dar certo. Não vai. Mas aquilo é resolvido na hora. Isso é resolvido na última. E então, por enquanto, parece que Jefferson tem a melhor resposta, mas do Jefferson também é errada. O que eu perdi aqui? Quero várias pessoas pensarem aqui, não quero uma resposta assim, quero mãos. Entendemos que aqui eu perdi, por exemplo, o A quadrado. Aqui eu perdi o AB. Aqui eu tenho o AB. Eu tenho o A quadrado?
Tenho, porque posso escolher para M o 2 e para N o 0. Tenho o B quadrado também, certo? O que eu não tenho aqui que eu deveria ter? O AB agora menos 1? Quem? O AB menos 1? Tenho, porque posso escolher o N para ser menos 1. E o M para ser 1. Nesse caso vai dar certo. Vamos pensar que ver mãos. Tem uma mão, tem duas mãos, calma. Tem mais? O que eu perdi aqui eu deveria ter... Eric? O BA? Cadê o BA aqui? Eu deveria ter o BA. Eu não sei, eu não tenho comutatividade na minha operação, o BA deveria estar dentro. Qual uma outra coisa que eu perdi? ABA. Os únicos strings que eu posso escrever aqui é um string de A's consecutivos ou inversos de A consecutivos, seguidos por Bzinhos consecutivos ou inversos de Bzinhos consecutivos. Mas eu quero um grupo que vai me permitir mexer todos com todos. Então, como vamos definir essa coisa? Já isso não é necessariamente um grupo. O BA já é fora, o ABA também é fora. Se for comutativo. Não, se for comutativo está tranquilo. Isso serve, tá? Mas eu quero definir isso para qualquer grupo já. Se eu começar a focar com abelianos, eu não vou ter mais teoria de grupos, vou ter teoria de grupos abelianos. E tudo isso que a gente vai ver, eu quero aproveitar no contexto mais geral de grupos. Ideias? Pode falar? Eu ia sejar um membro, né, que estivesse dentro do subgrupo que você está querendo fazer. Por exemplo, seja X pertencente ao subgrupo. Nessa coisa aqui? Espera aí, eu não posso sejar nada, não posso usar isso ainda antes de defini-lo. Agora meu objetivo é quero definir isso. Então não faz sentido falar aí seja um X aqui dentro, porque o que é isso aqui? Ideias. Bem, o fato de que tenho 2 não facilita nada. Vamos matar o caso geral. O A. O que eu quero que o A seja? Em palavras de rua, ele vai ser a coleção de todos os produtos feitos por quê? Todos os produtos finitos feitos por quê? Membros de quem? Do A mesmo. Do A? Todos os membros do próprio A. Ou seus inversos. Tá? Pode ser que eu não vou começar só com os membros do A, vou pegar os membros do A e seus inversos e ver todos os strings que eu posso formar desse jeito. Qual seria uma maneira para escrever isso? Não é bonita não, mas serve. Poderia pegar todos os A0 elevado a um certo exponente, operado, A K-1. Agora quem gosta de programar com aqueles hábitos dos index hell, talvez gostaria de falar o que eu preciso escrever aqui. O A pertencendo ao A. Espera aí, o A aí pertencendo no A. Ok, calma. O AI pertence no Azão. Ou seja, todos eles são membros do Azão. Ok. Agora tenho... Quantos problemas ainda preciso resolver? Preciso falar quais são os M-izinhos. Qual é o K? Onde o K está correndo? E onde o I está correndo? Calma. Vamos pensar. Alguém? Esse I está correndo onde? Quais são os valores que ele pode pegar? Ele pode ser K mais 5? Não, então não posso botar o I nos naturais, porque ele é bounded, como falar? Zero A, cabe zero também. 0A? Cabe
Certo. Então aí está no... Eu defini essa notação. Lembramos qual conjunto é esse? Vou lembrar mais uma vez. O n barrinha é todos os números até o n sem o n, os naturais, ok? Então o i está aqui, mas estou devendo ainda mais. O que eu estou devendo aqui? O MI está nos inteiros. O mi está onde? Nos inteiros. O mi está nos inteiros. Por que inteiros são naturais? Para ter os iguais. Ok. O que mais? Quem faltou para definir aqui? O K está O K. E onde corre esse K? naturais. Por que nos naturais não nos inteiros? Pois é, aqui são as quantidades de membros que eu vou operar. Não posso operar menos 3 membros, não faria sentido nenhum. Mas se meu K é 0, quero conversar sobre essa possibilidade. Então o K está nos naturais. Então a pergunta é, o K pode ser 0, não é mesmo? Quem acha que não? Tem já 2, 3. Então nesse caso eu deveria falar o K é maior nos N positivos. Aí... Pergunta. Se o K é 0, acaba sendo um produto vazio. Produto vazio faz sentido ou não? Não, mas se for lá, não vai ter menos um membro? Não. Boa observação. Cada vez que tem uma coisa aqui como é mesmo? Reticências, ok? Com pontinhos. Reticências. Se eu tenho uma coisa lá, sei lá, 0, até K, isso, e o K, eu sei que o K é natural, no pior dos casos, esse vai ter tamanho o quê? 1, porque até para o menor valor de K é 0, eu tenho de 0 até 0, ou seja, tenho um cara lá. Mas se eu escrever aqui K menos 1, isso quer dizer que se eu pegar o valor 0, eu estou considerando todos os membros que estão dentro do 0 e do menos 1, eu não tenho nenhum lá. Ou seja, essa coisa aqui não vai ter nenhum termo. 0 termos. Ou seja, o K, se eu escrever desse jeito, é o tamanho, ou a quantidade de coisas que aparecem aqui. E seria exatamente a mesma coisa, é questão de gosto, se eu ia escrever assim. Agora, novamente, se o K é 1, isso acaba sendo apenas esse cara, então só um membro. Se o K é 0, estou dizendo de todos os inteiros que satisfazem isso. Quantos inteiros satisfazem isso? Nenhum, então aqui não tem nenhum termo. E a mesma coisa se eu tenho aqui 0 e K menos 1, vai acabar sendo assim. Nenhum K satisfaz isso, então esse seria o caso vazio. Mas minha pergunta foi... se eu deixar o K nos naturais, como o Jefferson falou, esse produto vai acabar sendo o quê? Um produto de quantos termos? Como? Se eu permitir o K correr em todos os naturais, isso quer dizer que o K pode ser 0 também. E o caso que o K é 0 também, qual objeto é esse aqui? Não, no conjunto não. Aqui tenho sempre... são membros do meu grupinho são aqui. Seria vazio. Vazio quem seria vazio? O produtor é vazio, mas o valor dele seria o quê? 0. Por que 0? Primeiramente 0 é um número. Nulo. Não, estamos em matemática, certo? Peguei isso ponteiro para o nulo. Que é? Poderia ser como se fosse N, o valor N? seria 0, né? Não, 0, 1, todas essas coisas são números. Essas coisas aqui são membros de um grupo. Eu não sei se o grupo é feito por números, funções, pessoas, não sei, não faço ideia nenhuma. Mas só, se ficar por 0, não vai ter nenhum membro. Pois é, a pergunta é, se eu tenho nenhuma coisa para multiplicar, para operar, qual é a multiplicação delas? Não é 0, 0 é um número. Espera aí. Vamos aos números, tá? Espera aí. A 0. Quem é o A0? Não tem A0.
Não tenho zero. A identidade. Talvez a identidade, mas por quê? Um segundo. Se eu tenho para somar uma lista vazia, qual é o somatório dela? Zero. Certo. Se eu tenho... Sim? Se eu tenho que produzir, não produzir, como é? Multiplicar uma lista vazia, qual seria como o nome disso? Produtório? Produto ou produtório? Qual seria o produtório da lista vazia? O lógico seria 1. Por que 1? De onde chegou 1? Por que não 5? Sim, é lógico da soma, que você não tem nada para somar e dá 0. Então na produtora vai dar 1. De onde chegou esse 0 e esse 1? É a identidade da minha operação. Cada vez que quero operar uma operação binária numa sequência vazia de membros, o resultado vai ser a identidade da minha operação. De onde chega isso? Porque eu quero definir a soma de uma lista recursivamente. A ideia é que eu preciso falar o que acontece se eu somar a lista vazia e depois, se eu tenho uma lista que não é vazia, como posso descrever o somatório dela? Vou pegar um membro dela e recursivamente somar o resto da lista. Se eu fizer isso, um belo momento, eu vou chegar numa lista vazia, certo? E essa lista vazia precisa dar a identidade da minha operação para ter um resultado certo. Se eu botar o produto vazio como 0, toda a lista que eu vou tentar multiplicar vai dar 0. Porque se eu tenho o produto, sei lá, da lista 1, 2, 3, isso seria o quê? 1 vezes o produto do resto da lista, certo? Isso seria o quê? Recursivamente. 1 vezes, agora eu vou pegar um membro aqui, 2 vezes o produto da lista que tem o 3 nela. Faz sentido o que eu estou escrevendo? Ok, continuando aqui, isso seria igual com 1 vezes 2 vezes... Teria 2 casos básicos, no caso? Não, ainda não cheguei na base, ainda tem recursão. 3 vezes o produto da lista vazia. E isso seria 1, operação 2, operação 3. Operação, agora cheguei na base, preciso decidir qual seria o valor razoável para dar para a aplicação da minha operação numa lista vazia. Eu preciso botar aqui a identidade. Se eu botar, por exemplo, aqui o 0, todo esse produtor ia ser 0. Então eu preciso botar lá aquela coisa que ela vai simplesmente se apagar por aqui. Sendo, para ficar isso. Faz sentido agora? Bem, sempre que temos uma operação binária, se eu quero formar operar ela numa quantidade vazia de coisas, não é 0, não é vazio, não é nada disso, é a identidade da minha operação. Se ela tem, se ela não tem, não é definido. O produtório vazio não seria definido. Ok. Bem, mas aqui, eu estou num grupo, existe identidade, e graças a essa conversa que a gente supostamente entendeu agora, eu já sei que o Ezinho pertence aqui. Como vou obter o Ezinho? É só escolher K igual a 0. Faz sentido? Sim. Ok. Mas existe uma maneira bem mais simples de escrever isso, mais fiel nas palavras da rua, que o A foi o quê? Todos os strings que eu posso criar, todos os produtores. Quando eu falo strings aqui, quis dizer produtores. Que eu posso formar escolhendo membros ou de A ou inversos de membros de A. Então aqui eu poderia definir isso para ser o A0, blá blá blá, A K-1, tais que o K é natural, e aqui eu vou, de novo o I, eu vou começar na mesma ordem para não confundir. Então, o A e I está onde? Certo, só que não quero pegar apenas o A, quero pegar tanto os membros do A, os inversos também, então aqui deveria falar o A e no A ou o A e menos 1 no A. E que mais agora? O I tem que estar no isso e o K é um cara aqui. E uma terceira maneira, qual seria?
Pergunta, vamos ver se a gente está entendendo o que eu estou escrevendo. Se eu pegar essa primeira aqui, que tem o MI nos inteiros, eu poderia trocar isso por isso? Poderia. Alguém acha que poderia? Eu acho. Parece que eu estou perdendo muita coisa. Um segundo. Por exemplo, aqui, se meu razão é o A, B, C, D, eu posso criar, na primeira definição, eu posso criar qual? O A terceira, B quadrado, A menos 2, B, A 3, C, D menos 1. Esse membro, não é uma coisa assustadora, tá? Apenas pega várias coisas e aplica. Eu posso ganhar desse jeito? Qual vai ser o meu K aqui? K. Aham. Vai ser menos 1. No meu K é um número natural. Não conjunto lá. Quero alguém falar todas essas coisas que eu preciso instanciar aqui para ganhar esse elemento, esse membro. O K vai ser o quê? Não, se eu escolher 1, quis dizer que meu produto tem tamanho 1 aqui. O K é o tamanho do meu produtor, olha lá. Qual vai ser o K então? 7. Se o K é 7, quis dizer que o I pega todos esses valores de 0 até 6, certo? E isso quis dizer o quê? Que eu preciso definir quais são o A0, o A1, o A2, o A3, o A4, o A5 e o A6. Quais são esses? Qual o A0? A cubo. Não. Por que não é A cubo? Porque os Azinhos devem pertencer no A. E o A cubo não pertence no A. É A operado com A em vez de 3 vezes. O A0? Não. Vamos lá. Um segundo. Quero alguém me convencer que essa coisa aqui monstruosa, um segundo, essa coisa monstruosa que eu escrevi aqui realmente pertence aqui. Para fazer esse trabalho, esse alguém tem que falar para mim qual é o K, quais são todos os Mizinhos, quais são todos os Aizinhos, para todos os Is no K barrinha. Então, esse alguém tem que falar para mim qual é o A0, o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, o A6, não tem A7, certo? E quais são o M0, o M1, o M2, o M3, o M4, o M5 e o M6. Ele já falou para mim que o K, eu já dei essa resposta, o K é 7. Faz sentido? O K é 7. Então, O K a gente adivinhou que é 7 porque aqui aparecem 7 termos, certo? 7 bichinhos para produzir. certo. Só que o M, ele pertence àquele conjunto. Aqui, mas aqui não é um M, é um Mzinho, um para cada I. Então são 7 coisas. Aqui é mais 7 coisas aqui. Então quero alguém fazer 14 escolhas aqui, que com essas escolhas ele vai me convencer que essa coisa está aqui dentro. Se não é óbvio é porque... Porque o A0 não pode ser, como ele falou, viáveis, operado com A, operado com A. Por quê? Porque todos os Azinhos precisam pertencer no A. Então, se eu botar aqui que o A0 é o A, ou seja, o A terceira, eu quebrei essa regra, o A elevado ao cubo não está no A. Aqui, para cada um deles, você só tem 4 opções. Uma dessas. Anderson? Como? O A vai ser o A, concordo? E o M03. Então, Anderson está falando, ei, para o primeiro aqui, você vai escolher o A, e qual vai ser o seu exponente? Vai ser o 3. Ok, continuamos logo nos próximos.
Esse vai ser B com menos 2, ok? É 2, certo, é 2. E o A2 seria? A menos 2. O A3 seria? Vamos aqui primeiro esses. B ou A4 seria? Eu vou confiar. E o M3 é? 4, 3, 1, Todos concordam que com essas escolhas você realmente consegue obter essa coisa? Ou seja, a gente acabou de provar que esse bichinho pertence no azão. Agora a minha pergunta é se é essencial aqui pegar os inteiros, como o Jefferson falou, ou se eu vou perder algo me limitar apenas no menos 1 e no 1. Porque pelo primeiro olhar parece que eu não vou conseguir pegar isso, pelo menos essa coisa não serve. Por quê? Porque aqui tenho criminosos. Os únicos Mzinhos que servem aqui é esse e esse. Nenhum dos outros serve, porque todos esses são, não são aqui dentro. Ok? Mas alguém tem alguma ideia como obter o mesmo cara aqui com essa definição sem ter os inteiros? teria que aumentar o K. Teria que aumentar o K? Qual vai ser o teu K novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mais 7, 16. 16. 16. De Caxi 16 em grego. Ok. De onde chegou esse K de Fernando Igor? Já que você só pode ter as elevações a menos 1 grau 1, para chegar naquilo ali você vai ter que operar ele, essa calculada. Perfeito. Já que eu estou sendo limitado a escolher exponentes apenas de 1 ou menos 1, essa coisa eu vou ter que visualizar ela assim. A, B, B, A menos 1, A menos 1, B, 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 A, C e D menos 1. Então concordamos que essa definição aqui, mesmo que parece diferente, na verdade ela vai acabar definindo os mesmos membros. Ok. É um exercício simples que eu não vou fazer aqui, vocês podem verificar isso em casa, devem verificar isso em casa, que essa definição realmente vai criar um grupo. Ou seja, o que eu preciso verificar? Escolha uma das duas, não importa qual, são equivalentes. Essa, na verdade, acaba sendo bem diretamente equivalente com essa. Que estou obrigando cada uma coisa a ser ou ela ou o inverso dela lá. Então, o que eu quero provar é que para todo azinho subconjunto de G, o subgrupo gerado por A realmente merece ser chamado subgrupo porque ele realmente é um subgrupo de G. O que eu preciso verificar então? Tenho um critério também, tenho vários critérios na verdade. Ele é vazio? Não. Qual o membro que ele com certeza tem? A identidade com certeza tem porque eu permiti o K aqui dentro. Mesmo se o A for vazio, qual seria o conjunto gerado por o subconjunto vazio? E o que mais? Só, sim. Oi. Porque, então, quando você coloca aqui um subgrupo, ele é diferente de vazio. Espera aí. O A não é um subgrupo. O bichinhos A é um subgrupo e o bichinhos A não é vazio até quando o próprio A é vazio. Faz sentido? Eu começo como um A que não necessariamente subgrupo de G, é um subconjunto de G. Pergunta outra para ver se a gente entendeu bem o que está acontecendo. Se eu tenho que o A realmente é um subgrupo de G, o que eu posso concluir sobre isso? Se eu começar com A, que é subgrupo de G, qual é esse bichinho aqui? Não vazio? Ele não vai ser vazio, com certeza.
porque ele com certeza tem um Ezinho, certo? Mas eu posso... Quantidade finita? Como? É finito a quantidade de... Esse não sei se é finito, vai depender de quantos membros já tem no A. Se eu começar com coisa infinita, ou bichinhos de A, ou subgrupo gerado por A, talvez vai adicionar coisas. Então, começando com uma coisa infinita, ele com certeza vai ser infinito. Jefferson? Nós poderíamos começar de A1 até N, já que... Não, peraí. Eu tenho um A que é subgrupo de G. Eu não sei nada sobre o A. Eu sei apenas que ele é subgrupo de G. Minha pergunta é, qual é o subgrupo gerado por A? É o próprio A? Sim, isso é porque Fernando Igor entendeu, pensou no coração, e não se perdeu aqui. O que é o subgrupo gerado por uma coisa? Você começa com essa coisa e você veja o que faltou para ser subgrupo. Mas se você começar com um subgrupo, ele já é um subgrupo, então não precisa nada, não vai quebrar nenhuma lei, então ninguém vai entrar. Ele não vai necessitar outros objetos para virar um subgrupo, porque ele já é um subgrupo. Faz sentido? Você que estava errado. Entendeu? Não é errado de jeito nenhum, está 100% certo. Não é que não gera um grupo, aí eu fiz. O grupo gerado por um subgrupo, o subgrupo gerado por um subgrupo é o próprio subgrupo. Tá? Ok, muito bem. Definimos isso e agora precisamos pensar completamente no nível coração, sem detalhes no início. Eu quero conversar sobre uma coisa muito que aparece muitas vezes em matemática. A gente já viu um exemplo disso. Quero achar umas duas novas descrições dessa ideia. Quero explicar melhor o nível coração que Fernando entendeu. Essa ideia, você começa e essa ideia vai ser tão geral que não vai ter apenas a ver com grupos. E a gente encontrou essa ideia nas relações, naquele assunto de desfechos transitivos e tudo mais. A gente viu que tem duas abordagens de definir certas coisas. Alguém lembra os nomes dessas abordagens? Ninguém? Bem, tem a top-down. Qual foi a outra? É só saber de inglês, pouco dá para adivinhar. Bottom-up. Bem, vamos... quero discutir e entender, para a gente entender bem o que significa isso. E vou começar com a bottom-up. A bottom-up tem exatamente a ideia que eu expliquei já, onde você começa uma coisinha pequena, vamos pensar ela como pequena. Esse vai ser o meu starting point. Nesse caso, eu comecei com um subconjunto que não sei se é subgrupo. Esse é o meu bottom lá, eu começo lá. E eu estou crescendo, adicionando, ficando maior e maior, botando mais e mais coisas dentro, até satisfazer as condições de grupos, as leis de grupo. E a pergunta é, se você começar então com um certo A, eu comecei com A que é um subconjunto de G. Quais são as maneiras, as razões, ou as testemunhas, que essa coisa não é um subgrupo de G? Porque quais são as possibilidades? Vamos dizer que ele não é um subgrupo de G. Quais são as possíveis razões para isso? Bem, tem 4 coisas, certo? Se uma das 4, pelo menos uma das 4 ser quebrada, já era. Qual é uma que não pode ser quebrada? A suscetibilidade, certo? Não tenho como quebrar a suscetibilidade. Então, essa coisa não pode ser violada das leis. Essa pode ser violada? É a fechada. Quando ela vai ser... O que significa que ela foi violada? Que? Então, se ela é violada, quis dizer que eu tenho um Azinho e um Bzinho no A, tais que o AB não está no A.
E isso vai me obrigar a fazer o quê? Disciplinar grupo. Certo? Em um grupo, mas eu quero chegar num grupo. Então o que eu vou ter que fazer? Tirar o AB. Não, peraí. Eu não vou tirar ninguém. Observação boa. Eu poderia falar, eu vou tirar o AB porque eles são problemáticos. Não é esse o meu ponto de vista. Eu estou trabalhando bottom-up. Eu começo com A, eu quero ver o que ele obriga a entrar. Então aqui, não considero que o problema foi nem o A nem o B. Meu problema foi a falta do AB. Mas aí, Ao invés de tirar, você vai ter que adicionar. Quem? Adicionar uma vez para poder fazer. Adicionar quem? Ao invés de tirar O o AB, AB, tem que adicionar. adicionar. Quem? O AB, certo. mas aí Um segundo. Aí eu vou falar, vai para cá. Pega o Azinho. Então, eu começo aqui com esse Azinho que é pequeno relativamente, certo? Eu achei, tem vários caras aqui, vamos dizer, tem esses 5 caras. Eu sei, achei o AB e observei que o AB está fora. Então vou falar, ok, peraí, vamos ter que incluir o AB dentro aqui. É nada mais, só ele. Agora eu vou me perguntar novamente, será que ele virou um grupo? Não sei, quais são as probabilidades? Talvez a mesma coisa ainda não está fechado. Nesse caso eu vou ter que... E agora cuidado, porque assim que eu adicionei esse cara, estão formados novos parzinhos possíveis. Talvez esse cara com M saiu fora. Certo? Então vou ter que testar todos de novo com esse cara novo que eu peguei. Beleza, isso acontece quando a lei que está sendo violada é de fechado. Qual outra lei pode ser violada? Qual outra razão para essa coisa aqui não ser subgrupo? Hã? Não ser fechado nos inversos. Vamos na identidade primeiro, depois nos inversos. Como vou... Então, o que significa que a identidade foi... Então, isso sobre a G0. Se a G2, né? Se a G2 for violada, isso quer dizer o quê? Que o E não está no A. E nesse caso, como vou melhorar esse problema? com um símbolo com E. Vou adicionar a identidade dentro. Vou falar aí, peraí, a identidade era aqui, beleza? Sei lá, aumenta essa cara aqui para pegar a identidade também. Ok? Uma coisa boa aqui é que agora não preciso me preocupar mais com essa lei. Assim que a identidade entrou, essa lei vai continuar sendo... O fato é que eu vou ficar adicionando mais coisas, não tem como quebrar a lei da identidade, porque a identidade já entrou, certo? Ok, então com a identidade não preciso me preocupar mais. E a outra que pode ser violada é dos inversos. E isso, o que quer dizer isso? Tarlos que falou. Que o inverso existe AB menos 1. Não são dois caras que mostram o problema, porque o inverso é operação unária. AB menos 1 não pertence a A. Que? O A menos 1 não pertence a A. Certo. Existe então um Azinho no A, tá o que quem não pertence? O A menos 1 não tem nada a ver com B, certo? O A menos 1 não pertence no A. E obviamente, o que eu vou precisar fazer? Vou ter que adicionar o A menos 1. Ok. Vamos dizer então que eu peguei o A e eu adicionei todos os testemunhas que mostram que a G0 foi quebrada, adicionei o E, adicionei todos os inversos que não estavam dentro e eu cheguei num novo conjunto. Vamos chamar o A de A0. E depois de fazer essas coisas, eu cheguei no A1. E agora? Tem alguma garantia que o A1 é um grupo? Verificar a G0 de novo. Eu tenho que fazer as mesmas coisas de novo e eu vou chegar num conjunto A2. O que eu posso afirmar sobre todos esses conjuntos que eu estou construindo aqui? Com uma coisa meio óbvia para afirmar sobre... No caso, vai ser o próprio grupo. Como? No pior dos casos, vai ser o próprio grupo. O pior dos casos quis dizer... Peraí, eu posso afirmar uma coisa, uma relação entre esses conjuntos aqui? O que eu posso afirmar? Quem é esse conjunto? Zero subconjunto de A. Certo. Aqui tem então uma cadeia, uma sequência de subconjuntos. Cada vez que eu estou fazendo essa coisa, possivelmente estou ganhando membros. Com certeza, não estou perdendo membros. Entendemos isso? Nesse caso, não vou tirar o B. Nesse caso, não vou tirar o A. Vou adicionar as coisas para ele chegar lá. Ok. Oi. No caso, por exemplo, que você fez aí, o A1 é um subconjunto de A0. Como? O A1 é um subconjunto de A0.
Ou não, o A0 é um subconjunto de A1. Cada vez que estou fazendo esse processo aqui, eu possivelmente ganho certas coisas novas. Certo? Um segundo, peraí. Isso foi a... Ok, fala. Coisa das relações, velho. Você adicionar seta para ter o fecho. Tem essa ideia do fecho transitivo. Vamos lembrar o que foi como a gente formou o fecho transitivo. Começamos com as setinhas originais da relação, e cada vez que a gente achou duas consecutivas que não tinham uma coisa, a gente tinha que adicionar o testemunha mostrando que não é transitiva. E mais. Agora a pergunta é se eu quero esquecer completamente essa definição que eu dei dessa coisa, como poderia definir essa coisa se eu tenho essa sequência de conjuntos? Ou seja, nenhum deles aqui eu posso afirmar, o A5, que ele não vai ser o A5, certo? Por quê? Porque talvez até depois de 5 passos ainda tem coisas para entrar. Não posso escrever também, por favor, ninguém fala aqui a N, porque o N não... Qual N? Como? A união grande. Eu vou ter que unir esses caras todos. Então seria a união grande dos AN, que essa coisa eu lembro que é a mesma coisa de 0 até infinito dos ANs. Ou seja, a resposta aqui seria que o A vai ser o A0, união A1, união A2, pontinhos. Faz sentido? Ok? O A é o gerador, né? Pode dizer também. O nome do A aqui é gerador, no mesmo sentido que o nome do Azinho pequeno era o gerador do subgrupo. Mas a gente fala mais gerador se eu começo com um grupo. Eu estou procurando se ele pode ser gerado por certos membrinhos dele. Vamos ver isso daqui a pouco. Posso considerar isso como uma definição formal? Quem é o A? Que é o AN? Não, esse N está ligado com esse. Isso não é um problema, mas talvez o problema está... Uma das maneiras para identificar o problema é exatamente falar o que o Fernando Igor falou, mas não tenho certeza se ele quis dizer isso. O que eu estou devendo aqui para formalizar minha definição? O que eu não defini mesmo? Tá ok ali? Não precisa... Não, o N, que é natural, não aparece aqui N, tá? Esquecem esse N, pode ser M. Tá? Essa coisa ligada, estou pegando a união de todos os As. Mas o que eu não defini formalmente? Do A? Qual A? Eu não defini nenhum dos As. Tá? Eu falei que essa coisa vai ser a união de todos eles. Eu expliquei, mexendo com minhas mãos para vocês, quais são esses. Vocês entenderam qual A0, A1, A2? Mas essa é uma coisa que eu preciso definir. Então, o que faltou para definir mesmo é o AN, não o N. Faltou definir o AN para todo N. Preciso definir uma infinidade de coisas. Como fazer isso? Porque é uma infinidade. Para cada natural, um certo Azinho tem que ser definido. Como eu consigo definir uma infinidade de coisas? Se eu sou mortal. Para vocês que são mortais. Não? Como? Recursão. A recursão me permite definir uma infinidade de coisas. Paulo vai falar, ei, o A0 é aquilo. Basta falar quem vai ser o AN-1, N mais 1 em termos de AN. É perfeito. Quem quer tentar? Então basta definimos. Então o que eu quero definir é uma sequência de conjuntos. A sequência AN pela recursão. Qual recursão é essa? Tá, vou ajudar. A0, AN mais 1. Seria vazio? O vazio. Talvez seria mais natural começar com o próprio A. Eu pensei, mas quem é o A? Não, A eu tenho.
O A é o input da minha operação que eu quero definir. Eu quero definir essa coisa aqui, ela recebe uma certa coisa. O A, eu tenho acesso no A. Ok? Então o A0 vai ser o próprio A. E no AN mais 1 eu tenho o direito de usar o AN. A união, não. Como eu obtenho cada novo conjuntinho? O que eu faço? Porque a gente entendeu isso, eu acho. Para quem? Em quem eu adiciono isso? Não. No último que eu tenho até agora? Sim. Poderia ser o AN mais a união da G0. AN. União satisfeita G0. G0. Como posso unir um conjunto como uma lei? Estou calmo? Quase. Vamos pensar o que está acontecendo aqui. O último que eu tenho até agora, que eu já adicionei certas coisas, eu pego esse, o AN, eu quero ver como vou chegar no AN mais 1. O que eu vou fazer no AN para chegar no AN mais 1? O AN mais A. Mais que dizer união? Fale união então. União? A. Ok, vamos ver. Essa recursão vai acabar definindo qual a sequência de conjuntos? O A. Você vai pegar o A e unir ele com o A. Então, você ganhou nada. Seria o AN unido com os novos membros, né? Muito bem. Os novos membros que eu preciso. E posso separar eles em umas 3 categorias, dependendo qual das 3 que foi quebrada. Faz sentido? Então, qual vai ser aqui? Vamos começar com o mais fácil de descrever. A identidade, certo? E vamos observar que, na verdade, assim que você vai entrar ela uma vez, ela não vai precisar ser entrada de novo, mas não atrapalha também, porque ela já vai estar lá, unida, não vai mexer nada. O que mais? Como vou descrever o que eu quero? O AB para um A e um B pertencente a G. O A, B, todos os A's B, tais que? A e B pertence a AN. O A pertence onde? O A e o B pertence a AN. O A e o B pertencem? No A ou no AN? No AN. Terminei? Não. O que mais preciso unir? Todos os A's menos umzinhos, tais que? Ok. Esse é o único possível testemunha que quem foi violado? Que a G2 foi violada. Aqui são todos os testemunhas, todos os possíveis testemunhas que a G0 foi violada. E aqui são todos os possíveis testemunhas que a G3 foi violada. E cadê os testemunhas da G1? Não tem como violar a G1, ok? Agora, se eu pegar se eu escrever isso, definimos a sequência de ANzinhos pela recursão essa. Então, entendemos para o A500, eu sei quem é. É o A499 unido com essas novas coisas. Onde aqui o N é o 499. E o 499 também sei quem é. O 498 unido com blá blá blá. Essa coisa define completamente a minha sequência. E agora realmente posso definir isso para ser a união de todos eles. Esse é muito perto na ideia de como vou construir o subgrupo gerado, começando com A e vendo lá o que faltou, expandido, até chegar para ser subgrupo. Ok? Esse é o bottom-up. Entendemos por que é chamado bottom-up? Você começa numa coisa pequena lá, no bottom, e você fica crescendo, até chegar, unindo todos eles, você vai chegar a um subgrupo. Isso é um teorema que precisamos provar. Precisamos provar que essa coisa aqui é um subgrupo. E, inclusive, qual subgrupo ele é? Aquele subgrupo que a gente definiu antes com os exponentes. É não difícil
provar isso. Quem tem alguma ideia de como poderíamos provar isso? Uma ideia muito rascunhosa, não quero... Aqui eu defini isso 2 vezes, isso é errado, certo? Cada coisa precisa ter uma definição. A ideia é que você pode escolher uma e depois provar que as duas são iguais, ou equivalentes. Aí nesse caso, isso que acontece. Então, numa definição que temos é essa aqui, essa nova definição, e a antiga foi, quem lembra? Aquela esquisita, 0 a k menos 1 com exponentes blá blá blá, ok? Então, se eu quero realmente provar que elas concordam, eu preciso provar que essa coisa é subconjunto dessa e essa é subconjunto dessa, ok? Porque no final das contas os dois são conjuntos. Ok. Se eu começar aqui com um bichinho, com várias, só para ver se a gente está entendendo bem, B, C, menos... Não vou complicar muita coisa não. Essa coisa, vamos supor que eu escolhi esse membro aqui. Como vou mostrar que ele pertence aqui? O que eu preciso fazer? Qual é o meu alvo? Isso é a unidade 1.1. Então, meu dever para provar isso é mostrar um nzinho tal que ele pertence naquele nzinho. Porque o que significa pertencer a uma união grande? Significa que você pertence a pelo menos um deles. Então, para provar que ele pertence a uma união grande, preciso mostrar um certo nzinho que ele pertence nele. Qual nzinho vai ser esse? Pode ser qualquer membro arbitrário? Pode ser o quê? Um arbitrário qualquer? Não, se você pegar o 0, por exemplo, não pertence ao 0. Teria que ser maior ou igual. Se pegar o 2, por que isso pertence no A2? Seria 8, então? Quem? 8. 8 é um candidato bom. Tá certo. Seria 8? Você falou 7? O 7 de onde chegou? Estou curioso. 8 eu entendo de onde chegou. Por que será? De zero. Saindo do zero. Pergunta. Vamos lá. Vamos. Nojento. Bem, vamos lá. O B menos 8zinho, onde eu sei que ele pertence? No oitavo. Por quê? Porque o B pertence no original. Então, o B... não. Falou oitavo? Não. Não. Qual é? Não, o sétimo. Como? No nono. Por quê? Olha, o B pertence no original. Logo, o B menos 1 pertence onde? No A1. Logo, ele operado com ele, vamos ver talvez, vamos chegar mais perto. O B menos 2 pertence no A2, mas logo eu posso chegar onde? Posso ser um pouco mais curto, mais esperto. B menos 4. O B menos 4 pertence onde? A3. No A3. Por quê? Como o B menos 2 pertence no A2, então operar ele com ele vai já entrar no A3. E agora logo o B menos 8 pertence onde? No A4. Ok. Mas meu desafio desde o início foi achar o A3, B3. Aí onde vou achar isso? O A pertence ao A. Logo. O A2 pertence no A1, certo? E aqui seria 0, certo? Aqui é a mesma coisa. O A2 pertence no A1, logo. O A3 pertence no A2. Logo. O A3 pertence no A2. É que você está pensando, por isso que foi certo. Deu certo para C? Não. Não, tá, ok. Por isso que eu estava pensando certo. Ok. Cadê o 7? Não, eu não entendi o 7. Não, eu estava nessa lógica aí. Sim,
só essa lógica. Ah, tá, entendi. Deve ter errado o cálculo na minha cabeça. Off by one, ok, mas... E agora? Eu quero esse cara. Onde ele pertence? Não é assim. É assim. No A4. Não é assim. Não, porque não opera B menos 8 com A3 para... Ah, sim, muito bem. Eu tenho o B-8 no A4, logo esse cara, Vai ficar sem tempo. o mesmo cara, como todas as coisas subconjunto de outras, eu sei que o A3 pertence no A4. Porque o A2 é subconjunto do A3, o A3 é subconjunto... Não, eu não vou perder nada. Então, graças a esses dois, o A3 B-8 pertence no ao A5. Ok? Pelo menos no nível coração, estamos convencidos que é para qualquer coisa complicada que eu vou criar aqui, você vai conseguir achar um certo nível, uma certa iteração disso, que com certeza vai ter esses caras dentro. Ok? Gele, fale. Eu poderia fazer um módulo desses expoentes aí? Tipo, Fazer o quê? um módulo tipo 3 menos 8? Não, 3 menos 8. Foi só coincidência aí, eu acho. Tem um módulo de 3 menos 8, não é assim? E aí não tá lá assim. Não, isso é... Foi só coincidência. No geral, na verdade, você vai ter bem mais coisas aqui. Aqui poderia ter C-2, por exemplo. Certo? Isso não ia... Faz um sentido pegar a maior coisa aqui e pegar o logaritmo de 2 para ver com essa estratégia aqui, quando você vai chegar pelo menos nele, e ver quantas vezes você aplicou a operação aqui, para ver se você precisa superar isso ou não. Porque se ficar muito longo, sem muitas potências grandes, aqui não tem nenhuma potência grande, certo? Mas aqui você precisa pelo menos um nível 1, 2, 3. Faz sentido? Porque tem 3 operações. O que eu quero que fique com vocês foi que realmente eu consigo fazer isso. Uma prática boa, tentar provar isso formalmente, e a prova vai ser com indução, mas vocês precisam escolher qual é a coisa que vocês vão fazer nessa indução. Bem, tudo isso é bottom-up. Mas a coisa bem mais legal, bem mais elegante, é bem mais, talvez, impressionante, é a top-down. O que essa top-down fala? Vamos lembrar a ideia. A ideia é que eu estou num grupo. Ok? Eu começo com um certo azinho. Eu tenho, na verdade, não começo. Eu tenho um azinho. Eu quero definir o subgrupo gerado por A. Quem vou falar que vai ser esse subgrupo? Vou falar o seguinte, vai ser, o próprio azinho não é necessariamente um subgrupo. Vou falar que A vai ser de todos os subgrupos de G que contenham o A, o menor. Faz sentido isso ou não? O menor. Não é o maior, não. O menor. Porque qual seria o maior? O maior é o próprio G. O G é um subgrupo de G e ele contém o A. Então, se eu pegar o maior, vou falar que o subgrupo gerado por A vai ter que ser todo o G. Não. Não é certo. Então, vamos ver. O que eu quero capturar é esse subgrupinho aqui. Vamos chamar ele de o subgrupo gerado por A mesmo. E ele é um subgrupo. O próprio A não é subgrupo necessariamente. A gente viu que se acontecer que ele é um subgrupo, essas duas coisas são a mesma coisa. Mas, como posso descrever o subgrupo gerado por A? Vou falar, é aquele subgrupo, quais são as propriedades que ele tem? Vamos ver, o subgrupo A vai ser aquele, vamos chamar ele H, que é subgrupo de G, tal que? Que propriedades quero que o subgrupo gerado por A tem? Primeiramente, ele tem que ter todos os membros do A. Faz sentido? Como vou escrever isso numa afirmação? Não. Essa afirmação é bem mais fraca do que eu falei. Para todo A, azinho A, implica que azinho pertence a... Sim, mas como vou escrever essa afirmação de uma maneira bem mais interessante? Subconjunto, tá? Quem é subconjunto de quem? Ah, subconjunto do... O A é um subconjunto de
de H. Ok? Então, outra coisa é que realmente ele é um subgrupo. Vou mexer um pouco assim. Tá, 0. O H tem que ser subgrupo de G. O H vai ser meu subgrupo gerado por A. Então, ele precisa ser um subgrupo de G. Todos os bichinhos do A precisam ser dentro do H. Qual o problema se eu parar aqui? Pode ter mais elementos de né? Pode ter o quê? Pode ter mais quê? Elementos que tem lá na tabela. Acho que o contrário. Não, ao contrário. Se eu falar o H que satisfaz as duas coisas, vai ser o subgrupo gerado por A. Qual é o meu problema? Um problema é que pode ter muitos tais Hs que satisfazem isso. Quem deles vai ser o subgrupo gerado por A? Se eu quero definir um conceito, preciso ter existência na unicidade. Qual o outro problema? Qual um H óbvio que satisfaz essas coisas? O próprio A. Não, o A não é subgrupo necessariamente do G. O símbolo da identidade, com certeza, não é, mesmo que ele é um subgrupo de G, eu não tenho nenhuma razão de acreditar que o A é um subconjunto disso. O H igual G. Quem? O próprio G, sim. O H igual ao G. O próprio G, se eu considerar esse subgrupo de G, o G é um subgrupo de G. Se eu considerar esse cara como um possível H, ele satisfaz isso? Ele é um subgrupo de G. E com certeza o A é um subconjunto de G. Eu comecei assim. Então o próprio G satisfaz as duas coisas. Não posso parar aqui. E qual a outra coisa que eu quero falar? Ser subconjunto próprio. O H de G. Também não vai dar certo, porque talvez você consiga um H entre esses dois, né? Muito grande, mas não tão grande para ser o próprio G. Aí que você vai pôr. Aí aqui que eu quero, por isso que eu quero o menor deles. Como eu vou descrever essa palavra menor? Qual a ideia de menor? Espera aí, qual a ideia de menor? Menor em quê? Não. Quando eu falo o menor, aqui tenho vários Hs que satisfazem isso, certo? Vamos chamar eles de H caligráfico igual todos os Hs que satisfazem a 0 e 1. Então, tem uma coleção de Hs que são subgrupos de G e são superconjuntos de A. Tenho vários. Vamos desenhar esses caras. Vou desenhar esses caras com outra cor. Tenho esse H aqui. Certo? Tenho esse H aqui. Então, esse é o H bislinha, o verde foi o H linha, e tenho H três linhas, sei lá o que é. Então, tem uma coleção de vários subgrupos que satisfazem isso. Subgrupos de G, que eles contêm todos os membros do A. Quem vai ser aquele que merece ser o subgrupo gerado por A? Por que não vai ser o H linha? Eu comecei no A, certo? O problema com o H linha é que possivelmente ele contém lixo. O que quer dizer lixo? Aqui talvez tem membros que entraram do nada, sem ter nenhuma razão para entrar, se eu considerar o meu starting point aqui o A. Mas, então, como vou descrever essa ideia? O que quer dizer que eu quero pegar o menor? O menor é qual a ordem? Qual o sentido de menor? Quantidade de membros? Não é. Qual a minha ordem que eu comparo? Quando eu vou falar que esse é menor desse, eu quis dizer o quê? É uma outra ordem, não a ordem de quantidade não a ordem de cardinalidade. Vai ter menos lixo, sim, certo? Qual é essa ordem mesmo que estou pensando aqui? A ideia da organização do... Não, essa é como vou resolver o meu problema. Você está na frente. Minha pergunta é, quando eu falo que quero o menor deles, o menor de todos
o menor de todos os Hzinhos que estão aqui? Você vai querer só os membros necessários para poder fundar. Isso que eu quero saber qual seria, o que significa menor. Moisés? O primeiro conjunto que iria obedecer às regras de G0, G2 e G3 do ponto Se eu falar o primeiro que vai obedecer isso, eu estou pensando na maneira de bottom-up. Agora estou top-down. O que eu quis dizer menor? Eric? Está contido. Quando eu falo menor, é o menor com essa ordem. O menor, quando eu considero uma coisa menor de outra, somente se ela é subconjunto de outra. Não me importa a quantidade de membros. Talvez essa coisa aqui não é menor dessa coisa aqui, porque isso não é um subconjunto dele. Então, quando eu falo menor, quis dizer com essa ordem de subconjunto. Então, como vou descrever isso formalmente aqui no 2? A outra coisa que precisa satisfazer é para todo a galinha tal que ele satisfaz o 0 e 1, o que acontece? O gerador de A tem que estar dentro da galinha. Faz sentido o que eu estou escrevendo? Ficou feio aqui porque eu introduzi gerador de A aqui, usei H aqui, mas acho que dá para entender. Então a ideia, e agora a pergunta é como vou achar esse menor? E a resposta é pega todos e interseta todos. Mas vou cobrar? Por que isso funciona? Porque se eu pegar todos os Hzinhos que satisfazem essas duas coisas e intersetar esses todos, certo? Eu vou acabar com um certo conjunto. Porque esse conjunto vai satisfazer essas três coisas? Quero três respostas. Vamos lá. A pergunta é, então a ideia é botar como definição do a interseção do Hzão. Onde o Hzão é todos os Hzinhos que satisfazem essas duas coisas. Todos os Hzinhos que são subgrupos de G que contenham todo o A. O Azinho, o A inicial. E a pergunta é, por que essa coisa, se eu pegar ela como definição, por que esse bichinho satisfaz essas coisas? Vou substituir aqui e quero três respostas. Por que a interseção do H satisfaz isso? Por que a interseção do H satisfaz isso? É porque a interseção do H satisfaz isso. Vamos lá. Vamos pensar. Ou seja, se você... Um segundo. Vamos dizer que aqui eu tenho isso. Um segundo. Se intersetar aqui todos os Hzinhos que satisfazem isso, realmente, no jeito que desenhei, certo? Pegar aqui o possível lixo dele vai ser apagado graças à interseção com os outros. O possível lixo dele é a mesma coisa, o possível lixo aqui também. Ou seja, intersetando, o que eu ganho é que eu jogo todo o lixo, eu fico apenas com as necessárias, mas eu preciso argumentar três respostas que eu quero, porque são três perguntas diferentes. A primeira, qual a pergunta? Por que a interseção do Hzão é subgrupo de G? Para isso, preciso lembrar qual é o Hzão. Todos os Hzinhos... Nós já provamos isso, não foi? Espera aí. Todos os Hzinhos tais que... Um segundo. Porque agora o 0 e 1... Quero que ele fique certo. Todos os Hzinhos que são subgrupos de G tais que o A é dentro do H. Agora a minha definição do H é correta, ok? E a pergunta é, por que a interseção disso é um subgrupo de G? O que tu falou? Nós já provamos que a interseção de dois subgrupos é um subgrupo. De dois subgrupos, mas
Mas a gente provou ainda mais que para qualquer família de subgrupos, a interseção é subgrupo. Ou seja, eu sei que essa coisa é um subgrupo de G, porque eu comecei com subgrupos. Então a interseção deles também é um subgrupo, essa é satisfeita. Pronto? Quem vai perceber um possível roubo aqui? Aqui tem um problema. Que... Se não for um subgrupo. Quem? O A? Não, aqui não tem nada sobre A. Pode ter um H gerado pelo A que não é do grupo de G. Não, porque eu começo, estou pegando não subconjuntos aqui, estou pegando todos os subgrupos de G, tais que o A é subconjunto do H. Qual o meu crime aqui? É pequeno? Mas é importantíssimo. No sentido não é pequeno. É sutil, eu quis dizer, não é pequeno. A mesma sutilidade de dividir por zero. Quem? Se o A for vazio, não tem problema nenhum. Você quase me deu uma impressão que acertou. Qual o problema se o A for vazio? No caso, se o A não for subconjunto nenhum H. Especialmente se o A é vazio, vai ser subconjunto de todos os Hzinhos, porque o vazio é subconjunto de tudo. Qual a coisa que eu preciso verificar? Eu estou usando aqui uma coisa perigosa. Se o H é vazio? Sim? Vai ter que verificar se o H não é vazio. Qual H? Esse? Então você está falando que aqui eu preciso botar que H não é vazio? Isso. Olha, eu já considero apenas os subgrupos de G. Subgrupos de G não podem ser vazios. Então isso não vai oferecer algo novo para mim. Qual o problema? Fala de novo, mais alto. Tá, ok. É como se eu fiz uma divisão por zero, uma divisão sem verificar que o denominador não é zero. Que é essa divisão? Qual é o denominador aqui? Uma coisa perigosa, que eu preciso verificar algo. Sem interseção não é vazio? Não a interseção, que o meu problema é ser vazia. Ela não vai ser vazia. Como? A família H. Para falar, eu vou intersetar todos os subgrupos e pegar o que a interseção lá. Eu preciso ter pelo menos uma coisa aqui dentro que satisfaz isso. Vamos lembrar qual foi a interseção grande de uma coisa vazia? Quem lembra? Foi a mesma coisa, por enquanto, pelo menos. Cadê o Agliberto para ir da minha cara, que eu vou falar que a gente vai investigar na unidade 3, mas por enquanto, pelo menos, intersetar o vazio, eu vou acabar com toda a coisa, ou seja, eu vou sair até do G, se eu passar desse jeito. Então, para responder, para verificar isso, além de falar, eu provei que a interseção de subgrupos é subgrupo, eu preciso provar mais uma coisa, que o H não é uma família vazia. Cadê a prova disso em 3 segundos? Passaram. Como assim 3 segundos? Não é vazio porque existe já o G. Porque o quê? O G já é. O G já satisfaz isso. O G é um subgrupo do G mesmo. E com certeza o A é subconjunto do G. Então eu sei que o G pertence na família de todos eles aqui. Ou seja, realmente tenho subgrupos, pelo menos um. Então se eu intersetar todos, eu sei que vai ser subgrupo. E isso me deixa satisfeito sobre o zero. Por que o A é subconjunto do Hzão? Todas essas perguntas estou fazendo a revisão de unidade 1 aqui. Não tem nada a ver com grupos, essa parte. Na verdade, mentira, essa tinha, porque a gente provou isso sobre grupos, mas aqui, por exemplo, não tem nada a ver com... Porque o A pertence a todo H. Todos os membros do A, Não, é subconjunto do H. os membros do H caligráfico são todos superconjuntos do A, ou seja, o A está contido em todos. Como o A está contido em todos, cada membro do Azinho está em todos, então ele está na interseção. Aí seria subconjunto ou pertence? Peraí, aqui na verdade está errado. É pertence, tá? Não pertence. Aqui é interseção. Ok. Muito bem. Check. Por quê?
porque para todo H no Hzão, o A é subconjunto do Hzinho, não o Hzinho, mas não é caligráfico. Por quê? Eu só tenho coisas que contenham o A. Olha, se cada coisa que você vai pegar vai ter como subconjunto o Azinho, interceptando elas, com certeza o Azinho vai ficar dentro. Última coisa. Aqui também tem um problema. Para todo H subgrupo de G, tal que o A está dentro do H', o que acontece para todo L? Fale. Atenção. Do H, não. Do H caligráfico. Eu quero que ele seja o menor dele, certo? É isso que eu quero. Por que isso é verdade? Que tira o lixo. Não, eu quero uma resposta menos da rua. Pega um deles, uma Hzinholinha, que é subgrupo de G, e o A é subconjunto dele. Isso quis dizer o quê? Pega qualquer H ali. Isso quis... Essa coisa quis dizer que o H' pertence ao H, é um deles. Porque o H caligráfico foi a coleção de todos esses caras, exatamente. Então, cada um deles é uma das coisas que vão ser interceptadas. Então, a interseção de todos, com certeza, vai ser subconjunto de cada um deles. Faz sentido isso? No caso binário, eu estou falando apenas que a interseção de A e B é subconjunto de A. E também subconjunto de B. Interceptando coisas. Dá para entender isso? A interseção de todos eles é um subconjunto tanto do verde, quanto do vermelho, quanto do azul. Isso que eu estou falando. Bem, porque... Falei. Como você repetir só essa parte do final da interseção? Como? Só essa parte. Explicar? Ok. Ok. Eu quero provar que essa coisa, a interseção de todos os caras que fazem isso, é subconjunto de qualquer um deles. Mas tua coleção tem exatamente os caras que fazem isso, e tem vários deles. Então escolhe qualquer um deles. Assim que você vai interceptar esse cara com qualquer coisa, não tem como criar uma coisa maior dele. Porque interceptando, você só possivelmente vai perder. Então qualquer um que você vai escolher deles, e depois olhar para a interseção de todos, essa interseção vai acabar sendo uma parte, no pior dos casos igual, em geral menor. Não tem como sair. Ok. Por que o nome top-down? Porque aqui praticamente a gente começa com o próprio G, que é um subgrupo que abraça o A e tem essas propriedades que a gente quer, mas a gente depois olha para todos eles, pegamos a interseção, então a gente está descendo, começando com toda coisa, que tem muito lixo aqui, e a gente está descendo até chegar no subgrupo gerado. Obviamente vale a pena considerar e provar que essa nova definição agora, cadê? Eu apaguei. A interseção do H caligráfico para ser o grupo gerador por A concorda com as outras duas. A interseção tem a vantagem que ela é extremamente elegante, muito fácil provar que ela existe, só verificar que a coleção de todas as coisas não é vazia, que ela tem o G já tem. Provar que... Então isso é verdade num contexto bem mais geral. Vamos dizer que eu tenho certos objetos que eu gosto. Não vou falar que são grupos, talvez são espaços vetoriais, talvez são subconjuntos de reais, que tem uma propriedade que sei lá o que é o do plano, sei lá o que é, relações. Tem certos objetos que eu gosto e eu estou pegando uma certa coleção de coisinhas deles. Eu quero ver qual seria o subobjeto
Então, se é grupos, vai ser subgrupos. Se são espaços vetoriais, vai ser um subespaço vetorial. E por aí vai, que satisfazem isso. Tem duas maneiras de ver, em geral vou ter duas maneiras de ver. Ou começar com os bichinhos pequenos que tenho a ver o que falta até chegar lá que eu preciso chegar. Ou falar, peraí, vou provar primeiro que pelo menos um subobjeto tem todos os bichinhos que eu comecei. Vou ter que provar que cada vez que tenho vários subobjetos, se eu intersetar todos eles, eu ganho um subobjeto mesmo. Que a gente provou isso para o caso dos grupos. No caso dos vetoriais, seria que se você tem um subespaço, uma coleção de subespaços, e intersetar todos eles, essa interseção vai ser um subespaço. Alguém sabe dizer o que é um subconjunto convexo do plano? O que significa convexo? Que é convexo. É isso que eu estou perguntando, né? O que é convexo? Eu estou no plano, aqui é o plano. Por exemplo, essa coisa aqui é convexa? Ou essa coisa aqui? Ou essa coisa aqui? Ou essa coisa aqui? Quais coisas aqui são convexas? Ninguém sabe o que é convexo mesmo? Esse e esse são convexos? Esses são os dois que não são convexos. Convexo quis dizer que em qualquer dois pontinhos que você vai escolher aqui dentro, se você traçar uma linha, você vai ficar dentro. Por que ele não é convexo? Porque se eu escolher esses dois, saí aqui. Certo? Aqui, por que não é convexo? Se eu escolher esses dois, saí. Mas aqui, não importa quais dois você vai escolher, qualquer caminho entre os dois, conectando esses dois, está dentro. Bem, como? Agora, a ideia é, se eu começar como um conjunto aleatório do f quadrado, esse conjunto aqui, ele não é convexo. Vamos dizer que eu gosto das coisas convexas por algum motivo, ok? Então a pergunta é, qual seria o convexo gerado por ele? Seria o... Vou desenhar uma coisa melhor. Qual seria o conjunto convexo? Vamos ver, então, aqui, objeto para mim quis dizer conjunto convexo. Então, eu gosto das coisas convexas. O que seria coisa convexa? Seria que se você tem uma coisa convexa mesmo, e tem um subconjunto que acontece que ela é convexa. Então, isso vai ser o subobjetinho dele. Alguém quer adivinhar qual vai ser o subconjunto convexo gerado por esse conjunto convexo? Só com coração, não sem provas. Seria o complemento... O complemento é tudo isso aqui? Não o complemento geral, mas tipo, o que falta para você ligar para o popular? Vamos... Ok, faz sentido isso? Primeiramente, precisamos ver se esse é o convexo mesmo que ele desenhou. Realmente parece convexo, nós vamos cobrar moléculas. Como? Tá bom, o MOVO é convexo, certo? O que mais se precisa satisfazer para ser o gerado? Ele é convexo. Mas ele não foi o menor convexo. Ele tem lixo. Dá para ver qual seria o lixo? Sim, seria no caso... seria no caso uma reta. Sim. Aqui, toda essa coisa aqui entrou sem razão, só para ficar mais bonito falar. E aqui deveria ser assim. Agora, essa coisa preta junto com o azul, certo? Seria o convexo gerado por o inicial. Eu tenho duas maneiras de descrever essa coisa. Uma seria, começa no azul, bottom-up, e cada vez que você pega todos os dois possíveis, você fica adicionando. Então, escolhendo esses caras dois aqui, eu vou ter que adicionar todos esses pontinhos. E depois vou escolher esse cara e esse, vou ter que adicionar todos esses. E por aí vai. Se eu fizer tudo isso, eu vou acabar na coisa preta. Esse é bottom-up. O top-down seria o quê? Primeiramente, preciso observar que tem pelo menos uma coisa convexa,
que é superconjunto do azul? Qual é essa coisa convexa que é superconjunto do azul? Superconjunto do azul. Quero começar com uma coisa grande, convexa, que com certeza vai abraçar esse cara e depois interceptar. O próprio... Quem? Quer dizer, o eixo quadrado, o próprio plano. Sim, todo o plano com certeza é convexo. Certo? Porque cada dois que você vai pegar não tem como sair se você começar um plano. Então tenho pelo menos uma coisa convexa que abraça o azul. Mas falta provar o teoreminha da interseção, a propriedade da interseção, que fala que se você pegar uma família de convexos e interceptar os convexos, ele continua convexo. Nós vamos fazer essa prova, que é válida. Porque isso me permite fazer o quê? Ir no caminho bottom-down. Top-down. Porque eu vou falar, considera todos os convexos que abraçam o azul, intercepta todos eles, você vai acabar nessa coisa aqui, preta. Bem, essa não é a última vez que a gente vai falar de bottom-up e top-down nessa disciplina aqui. Obviamente, por isso estou gastando tanto tempo para explicar essas ideias. A gente vai ver essas na unidade 3 também e ainda na unidade 2. E a gente viu isso exatamente nos fechos. Qual foi o fecho transitivo de uma relação? Pega todas as relações que estendem essa relação inicial, que são transitivas, intercepta todas elas, você vai acabar com o fecho transitivo. Esse seria o top-down dessa. Bem, que mais temos? Bem, agora uma definição e uma pergunta para o Plicker, para ficar todo mundo feliz. Qualquer dúvida sobre essa ideia de top-down e bottom-up seria bom tirar agora. Não, ok. Eu vou definir o que significa grupo cíclico. Grupo cíclico quer dizer que você consegue gerar todo esse grupo começando apenas com um membro. E esse membro a gente pode chamar de gerador do grupo. Como? Núcleo, não. Esse vai ser o gerador do meu grupo. Aí, então, se é somente assim, como vou escrever isso formalmente? Gerador de azinho é igual ao G. Mas falta o que é esse azinho? O que falta? O azinho pertencente ao G. Falta o quantificador. O casinho parâmetro. Não é para todo. Existe. Se eu consigo achar se existe um azinho no G, tal que esse azinho gera o próprio G, vou chamar o meu G um grupo cíclico. Ok? Faz sentido? Ok. Pergunta: o S3 é um grupo cíclico? Quais são os membros do S3? Logo? Alguém? Funções, são 6. Não que tipo de coisa são, quais são? Quero os nomes deles. Identidade, o que mais? O Φ, vamos lembrar, quem foi o Φ? Foi 1, 2. O Psi, quem foi o Psi? 1, 2, 3. Quem foi depois? O Psi quadrado, quem foi esse? 1, 3, 2. Quem foi depois? Foi o Psi Φ. O Φ Psi. E o Psi Φ. Quem são esses? O Φ Psi é quem? Esse primeiro é o Psi. Então o 1 vai para o 2, mas o 2 volta para o 1. Então o 1 ficou onde ele estava. Então isso vai trocar os outros dois. E isso vai trocar esses. Certo? Então tem 6 membros. O que eu preciso ver para responder essa pergunta? A pergunta é: o S3 é cíclico? Preciso ver se existe um membro dele que ele é capaz de gerar todo o grupo. Então a pergunta: qual é esse? Qual é esse? Qual é esse? Qual é esse? Continuando aqui. Qual é esse? E qual é
Esse. Você pode tirar a identidade aí. Quero saber qual é. Cada um deles é um subgrupo do S3. Quero saber quais são os subgrupos. Qual subgrupo é esse? É o símbolo da identidade. Muito bem. Próximo. Como? Pois é, ele tem a identidade e o φ é nada mais. Por quê? Porque o φ quadrado já é a própria identidade. 1, 2, se eu fizer 2 vezes, vou cair na identidade. E esse? Muito bem. A identidade, o psi e o psi quadrado. E por que eu escrevi ele aqui? E esse? Identidade, psi, fi e psi, fi. Está falando assim? E os elementos. Como você ganhou o psi-fi? Não, eles separados por vírgula. Como você ganhou qualquer um deles? Você tem a identidade, você tem ele, mas se você aplicar ele com ele, você vai cair onde? O φ-psi é o 2, 3. Se você aplicar o 2, 3 com o 2, 3, qual membro é esse? Perdão. O φ-psi é aquele que ignora o primeiro e troca o segundo com o terceiro. Se eu fizer isso 2 vezes, o que eu fiz? É a identidade. Por que estamos perdidos com isso? Então, esse quadrado já é a identidade. E para o mesmo motivo, isso vai ser o ID psi-fi. Estamos perdidos com o que eu falei aqui. Qual função é essa? Aquela que manda 2 para o 3, ou 3 para o 2 e deixa 1 em paz? Se eu aplicar essa coisa 2 vezes, o que eu fiz? Deixei todo mundo em paz, porque temporariamente eu troquei o 2 com 3, mas depois fiz a mesma coisa de novo. Essa deveria ser super trivial. Bem, chegamos na pergunta do Plicker, que é para ver se então e as respostas possíveis são apenas o I, apenas o 2I, ambos, nenhum. Então, o meu objetivo é ver se eu consigo achar um cara que pode gerar todo o grupo. E além disso, seria legal falar quem é o gerador. Se algum deles é grupo cíclico, falar sim, ele é, porque ele pode ser gerado por aquele membro. Bora votar? Na verdade, não. Bora pensar um pouco mais. Se alguém quer votar a sair, fique à vontade. Mas seria bom pensar um pouco para entender o que são os grupos cíclicos mesmo. Tem como o quê? A pergunta é essa aqui que eu escrevi. Quais desses dois são grupos cíclicos? Então, tem as opções são ou apenas ele, os dois ou nenhum dos dois. Não tem outra possibilidade. Lembramos quais são essas coisas, certo? 16 tem seus 6 membros. 0, 1 até 5. Qual operação é essa? A adição módulo 6. Multiplicação módulo 6.
Esse os 6 primeiros que eu retirei, o 0, lembramos disso. Que a pergunta é... vamos voltar e vamos gastar depois 1 minuto para discutir essa. Vamos voltar logo. Charles, Paulo, Moisés já pegou. Anderson, Wesley, Ailton pegou. Quem mais aqui? Heráclito pegou. Jefferson está bugado. Ok, pegou. Jonathan pegou. Wellington, Gelli, Eric pegou. Reno pegou. Paulo pegou. Não tem clicker? Perdeu? Ok. Ok. A galera está dividida entre uns que acham só isso, outros acham que só isso, que apenas um cara achou, os dois são. Qual a resposta certa? Qual o gerador dele? 1. Porque se eu começar com 1, qual a coisa gerada por ele? Vai ser, com certeza vai ter o 0, porque a identidade são todos, vai ser o 1, vai ser 1 quadrado. Qual é 1 quadrado aqui? 2. E 1 elevado a 3. 3, 4, 5. Consegui gerar todo o grupo começando com 1. Tem outros geradores? O 2 é o gerador? Hã? O 2? O 2 vai acabar gerando o próprio 2. O 4. E o 0 que tem que entrar? É nada mais. Ele não gerou todo o grupo. Só um gera um, não? Como ele vai gerar 1? Faz sentido? Então, no caso, não seria isso. Como? Ele não deveria. Fala mais algo. Ele não seria isso. Ele não é um gerador do grupo. Ele gera esse subgrupinho que não é o inteiro grupo. Então, ele não é um gerador do grupo inicial. Ok, tem outros geradores do grupo inicial? O 3 é um gerador do grupo inicial? Por quê? O que ele vai gerar? Não tem 6? O 0 do 3, certo? Ok. O 4? Não, vai ganhar mais um. Quem? 0 é o mesmo. Esse é esse. O 3 é apenas o 03. O 5? Quem é o 5? Ele tem o 5. Ele tem o 5 quadrado que é quem? 4. É 5 mais 5, 10, módulo 6, 4. E agora? Mais 5? 9, módulo 6, 3. Mais 5, 8, módulo 6. Como é que dá o nome disso mesmo? Gerador. Não, mas... Cíclico, grupo cíclico. Então, mas não preciso achar mais geradores. Se eu achar um gerador, já sei que é cíclico. O que é especial tinha o 5, porque o 5 deu certo. Vocês vão prestar isso em casa. E sobre esse? Ele é um grupo cíclico? Ninguém? Estamos pensando geradores? Para ser um grupo cíclico, ele precisa ser o que primeiro? Ele precisa ser um grupo. Essa coisa aqui não é um grupo. Por que ele não é um grupo? A gente viu isso na aula passada. A identidade é 1, e 1 está dentro. Quem não tem inverso? O 2, por exemplo, não tem inverso. Qual foi o problema? Não foi exatamente o inverso que a gente... É isso também, mas o problema que a gente identificou é que não é fechado. Como vou sair do grupo? Foi você que falou na aula passada. 2 vezes 3 é o quê? 6. Não existe 6. 2 vezes 3 é 0, certo? Só que o 0 eu tirei. Essa coisa nem é grupo. Então não tem chance para ser um grupo cíclico. Tá? Bem, até mais. Vou botar homework.